Oi pessoal, e vamos dar continuidade ao estudo do livro O Mundo que Encontrei, psicografado pela Alaide Silva, pelo espírito Luiz Sérgio. No vídeo passado, nós acompanhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, onde ele conta o que ele passou após o acidente e o que ele encontra do outro lado da vida. E hoje nós damos continuidade no capítulo 3, intitulado A Intuição Era Eu, onde ele conta como ele intuiu uma pessoa a encontrar o filho perdido. Então vamos lá. Capítulo 3. A intuição era eu. Precisamos aprender a conduzir uma notícia ou uma pessoa de um lugar para outro sem agir diretamente. Hoje, volto bem mais refeito dos impactos da mudança de ambiente que sofri. Muitas explicações já tive e creio que entendi muita coisa, embora ainda me falte compreender muitíssimo mais. É coisa para fundir a cuca de qualquer criatura que se veja de repente numa situação assim, sem poder obter explicações rápidas. Todos demoram a mostrar-nos a real situação em que nos encontramos quando entramos nessa fase da vida, porque temem que crises que dizem ser perigosas. Por isso, vão dando notícias bem devagar. Como sempre apressado, consegui mais do que geralmente conseguem os outros. O Luiz Sérgio, ele tinha fama de ser apressado e também curioso. Como resultado de minha curiosidade, puseram-me logo a trabalhar com um grupo de moços que são como os do projeto Rondon. O estudo aqui é feito de forma bem objetiva. Os mestres, que nada têm de convencidos, nem ares de superioridade, acompanham os alunos e dão lições de acordo com os problemas que aparecem. São às vezes lições que levam horas e horas e são dadas com a observação do fenômeno que se quer aprender. Como desejei conhecer a geografia do mundo em que vivo, não sei porquê, me disseram que precisava primeiro aprender a biologia do espírito. Eles dão outro nome, psicobiofisiologia. Isso porque acham que precisamos aprender primeiro a gente para depois estudar o meio. Não sei se entendeu. Eu fiquei bem quieto, pois já percebi que é difícil fazer comparações entre o que aprendemos antes e o que vemos aqui. Então aqui ele está nos dizendo que é difícil comparar o mundo físico, né, o nosso mundo, do novo mundo dele, o mundo espiritual. Muita coisa temos de traduzir para a linguagem que conhecemos e com frequência não conseguimos fazer associações. Na primeira mensagem que lhe dei, falei de água e do ar. Verdade é que eu tinha a impressão de que respirava mesmo, mas me disseram que é tão fluídico o ambiente em que vivo que a respiração é um simples costume que trazemos. É certo que quando entramos em um lugar onde há muita gente ruim, com maus pensamentos, falando coisas torpes ou praticando imoralidades psíquicas, ficamos ofegante, parecendo que nos falta o ar. A água nós bebemos sim, mas a composição dela, segundo me ensinaram, é outra. Então, na outra mensagem que ele envia, ele comentou com ela que ele respirava e ele não sabia se ele respirava mesmo ou não, e aqui ele confirma essa informação, né? A respiração, ela é um hábito que ele trouxe da vida do mundo físico, mas que quando eles entram em um ambiente que não é bastante legal, né, que é complicado, que é denso energeticamente, eles se sentem ofegantes, sentem que falta o ar. E ele conclui que ele bebe água sim, porque ele também falou isso na carta passada, só que a composição da água que ele bebe é diferente. Ele até comentou na primeira carta que era um pouquinho mais leve, que ele não sabia se era H2O.
continuamos. Aqui temos um conceito diferente das coisas. Nosso mentor, é assim que se chama professor, ensinou-nos a não nos admirarmos com nenhum fato que o presenciemos. Disse-nos que encarássemos tudo com naturalidade. É cada coisa que a gente vê, você nem imagina. Que pena não ser possível voltar com consciência e explicar diretamente às pessoas os problemas tais quais são. Bem, é provável que quando nos vissem, saíssem correndo de medo. Como gostaria de encontrar mamãe e papai aí na Terra e contar tudo com a nossa linguagem corriqueira, explicando com gíria e tudo. Entretanto, faz parte de nosso aprendizado a maneira de expressar nossas ideias. É preciso que nós, ao escrevermos ou falarmos com os vivos, procuremos não causar qualquer confusão. Hoje, por exemplo, tomei assentamentos, resumindo o que devo dizer e como dizer. Só as partes pessoais são espontâneas. Entretanto, as observações ingênuas, comparando o mundo de cá com o de lá, podem ser feitas, pois dão imagens conhecidas. Então aqui ele está contando que a pessoa que o acompanha, o seu mentor, seu professor ou as pessoas que o orientavam durante essa atividade de escrever para Alaide, porque ele foi permitido escrever relatando do mundo de lá, que ele teve uma aula antes de contatar a Alaide, antes da reunião com ela, explicando como ele deveria falar, o que ele deveria falar, quais partes poderiam ser relatadas, outras não, e que era permitido que ele colocasse com a linguagem dele, tá? Mas essas ou aquelas informações deveriam ficar de fora. E continuemos. Ainda não visitei nenhum lugar que não tivesse relação com os vivos. Percorri muitas cidades junto com o mentor, e ele coloca entre aspas, professor, e outros colegas, entre aspas, irmãos. Estamos aprendendo a prestar primeiros socorros e entrarmos na parte que diríamos social, isto é, mantendo contato com várias pessoas para que possam ser atendidas em suas necessidades. Interessante é que precisamos aprender a conduzir uma notícia ou uma pessoa de um lugar para outro sem agir diretamente. Eu não posso segurar um homem e levá-lo para o lugar onde deve ir. Tenho de pensar perto dele, fazendo com que tenha por si só a lembrança de fazer o que precisa. Por exemplo, e isso aconteceu mesmo. O menino estava desmaiado e ferido no meio do mato. A mãe e o pai procuravam, mas não imaginavam onde ele estivesse. Por acaso, estávamos passando pelo local e notamos o problema. O mentor olhou para todos nós e me escolheu para fazer a experiência. Ele já havia explicado e feito isso diante de nós todos. Achei-me com grande responsabilidade, mas queria acertar. Então dirigi-me para junto do pai do menino, que estava mais calmo, e fui pensando: vá por aquele caminho. O homem hesitava porque supunha que o filho tivesse ido brincar onde costumava. Insisti com bastante força no pensamento e o homem, sem saber porquê, tomou o rumo que eu desejava. Assim, o fui guiando. Houve um momento em que ele quase desistiu. Fiquei seriamente apreensivo, porque aí eu teria de admitir a minha inexperiência. Redobrei minha força mental e ordenei: vá por aqui que seu filho está adiante. Mais tarde, depois de ter sido encontrado o menino, eu ouvi o pai contar que ia voltar do caminho quando teve uma forte intuição. A intuição era eu. Não vou negar que acho muita coisa engraçada e me divirto, porém, o mentor avisa que não podemos caçoar de nada nem de ninguém. Estou sabendo que meus pais publicaram a outra mensagem que enviei. Agradeço, porque muito que todos os amigos tomassem conhecimento da realidade que me encontro agora. Pelo menos alguma coisa está sendo feita neste sentido.
Consta que muitos espíritos escrevem para seus familiares e para sua família, mas, em geral, ninguém acredita neles. Deve ser bem aborrecido a gente fazer um brutal esforço para se comunicar com os vivos e eles nos taxarem de mortos, dizendo que isso não é possível ou que é ilusão. Ao menos eu não tive essa decepção. Conto com a sua capacidade de me entender para continuar escrevendo. Sei que não trouxe grandes novidades, mas o aprendizado é muito lento, dada a forma pelo qual é feito. Além disso, muita coisa deve ser omitida. Creio que notou que estou sério. O que tenho visto me faz pensar muito. As lições que recebemos não permitem brincadeiras, pois os assuntos, além de interessantes, são de grande responsabilidade mesmo. Como são diferentes nossas aulas das que tínhamos vivos. Assim, você sabe que eu emprego mal a palavra vivo. Devemos dizer encarnados, e ele coloca entre parênteses com carne. Porém, eu sinto uma espécie de alegria e digo ironicamente quando estava vivo, porque continuo vivo, contrariando muito materialista por aí. Aliás, o materialista poderia continuar a sê-lo mesmo depois de morto, já que ainda assim não se encontra nenhum Deus. Continuamos a encontrar as manifestações de Deus. É assim que aprendemos. O universo todo é manifestação de Deus, que para mim continua sendo uma incógnita. Aqui ele está querendo dizer que ele não encontrou Deus, ele ainda não entendeu, não compreendeu o que é Deus, mas que tudo ali, o universo todo, tanto nós encarnados quanto eles desencarnados, são uma manifestação desse Deus, tá? Supondo que eu já tenha escrito muito, diga à mamãe, Zildinha, que era assim que ele chamava a mãe dele, que não repare o filho dela estar criando juízo. Logo ela vai receber a carta séria, cheia de palavras difíceis e termos incompreensíveis, para fazer com que haja discussões e consultas, exames e análises, a fim de comprovar se a veracidade das informações e ter-se certeza da origem delas. Estou brincando, mas é batata. O meio em que se vive age sobre o nosso ânimo e acabamos sofrendo-lhe a influência. Aqui ele quer dizer que ele está mais sério, ele está falando de uma forma diferente porque o meio que ele se encontra exige essa responsabilidade. Quero que papai saiba que sou tido como aluno com bom aproveitamento. Nunca imaginei que fosse ter tendência para ciências ocultas. Creio que terminei. Deixo aqui, para ser lido, o meu abraço a todos, embora quisesse mandar um chute para o Cezinha, o irmão dele, que se chama Júlio César, e coisas assim. Diz-me que é incorreto, então eu não mando. Retiro-me e continuo observando. Mensagem de 8/11/1973. No capítulo 4, que se intitula Aprendendo a Auxiliar, ele traz muitas informações, é um capítulo bem diversificado, recheado de pequenas informações, e ele fala inclusive do Natal, e é um capítulo que me emociona muito. E ele começa: nunca estamos sós. Ainda não sei muito bem se devia continuar dizendo as coisas que digo, porque desconfio que elas são banais. Aqui ele está se referindo às informações que ele traz para a Alaide. Porém, como sempre encontramos pessoas para as quais essas coisas são novas, é de utilidade que se ensine, recomeçando sempre. Por isso, aqui estou novamente com muita satisfação. Muita coisa me tem acontecido desde a última notícia que dei. Estou sendo procurado por muitos irmãos que querem colaborar também e me incentivam bastante. Hoje estão muitos deles aqui porque quiseram conhecer a minha família terrena. Estão animados, esperando poder participar de algum trabalho que projete suas inteligências no bem e no amor aos encarnados.
Acho que ainda não estamos preparados para enfrentar um trabalho de tamanha envergadura, e só daqui a alguns anos teremos possibilidades de executá-los. É melhor para todos nós, principalmente para os encarnados, que nos mantenhamos em discreta distância, pois nenhum de nós saberia resolver os problemas que os afligem. Já tive provas dessa dificuldade, enfrentando casos estudados pelo meu grupo, sempre orientado pelo mentor, e aí ele coloca entre parênteses que já expliquei que mentor é igual a professor. O caso estudado não era dos mais complexos, mas mesmo assim deixou-nos embaraçados. Imagine que havia 2 irmãos brigando por causa de uma moça. Perguntou-nos o mentor se saberíamos opinar sobre a questão. Os outros nada disseram e ficaram indecisos. Eu, então, resolvi expor meus pensamentos, porque achei muito natural fazê-lo. Disse que eles brigavam por uma tolice, pois a moça gostaria de um só. E se fosse o caso dos moços gostarem da mesma moça, ambos deveriam desistir e continuar sendo amigos. Então disse meu mentor: como você faria para normalizar a situação? Fui rápido na resposta, usando o conhecimento que já tinha adquirido. Chegaria perto de cada um deles e daria a intuição, ou esperaria que ambos dormissem para conversar com eles e convencê-los a continuar se estimando e desistindo da moça. O mentor, muito sério, levou-nos a um canto e, depois de apaziguar os contendores, ou seja, os rapazes em questão, fazendo um deles se afastar e o outro descansar, ficou observando o que ficava. Após alguns minutos, pôs atenção no que me pareceu ser a mente espiritual do moço. Voltou sorrindo e disse que o caso estava quase resolvido. Levou-nos dali para um lugar onde moramos. É verdade, eu nunca falei dele para você. É uma cidadezinha onde nós, desencarnados, temos tudo aquilo de que precisamos e somos abrigados de toda a maldade. Outro dia eu explico. Nessa cidadezinha é um prédio grande onde eu nunca entrei. O nosso mentor deixou-nos na porta e entrou sozinho. Passado algum tempo, voltou e, interrompendo nossa conversa, convidou-nos a retornarmos à casa dos contendores. Lá estavam os 2 irmãos amuados. O nosso mentor explicou: o moço, que aqui vamos chamar de José, sente atração pela moça, mas não vai desposá-la, porque na encarnação anterior contraiu débitos, isso é, tem por obrigação moral casar-se com outra moça da qual abusou e depois a relegou ao desamparo social. Embora ele tenha o desejo de voltar a ter Maria, demos-lhe esse o nome, por companheira, não vai ser permitido. João, ao contrário, é muito amigo, e aí ele coloca entre parênteses afim de Maria, e veio para ser-lhe companheiro, já que na encarnação anterior não o pôde. Porque o irmão José, ao desviar-se do compromisso que contraíra com a outra, tomara-lhe a namorada Maria. Então, o que acontece? Haviam 2 irmãos que gostavam da mesma moça. José e João, eles gostavam de Maria. No entanto, João, mesmo gostando, não poderia se casar com ela porque ele tinha um compromisso contraído numa encarnação anterior, porque na encarnação anterior ele abusou de uma moça e deixou ela desamparada e casou-se com aquela que nesta encarnação seria Maria. Então, o José, o João, já fiquei confusa, não poderia se casar com ela na outra vida porque ela já estava com o irmão. Então, agora eles estavam resolvendo essa situação. Continuemos. A consequência de tudo isso foi que nós tivemos de lavrar a sentença. Vamos ajudar João a casar com Maria.
foi o que começamos a fazer. Tudo sob rigorosa supervisão do mentor, que nos guia passo a passo, só nos entregando serviços menores, como recados, acompanhamentos para proteção, vigia e outros mais. Como vê, muita coisa se passa na Terra e ninguém percebe que mãos desconhecidas a orientam para tudo correr certo. Nós costumamos dizer, Deus nos ajude, e nem sequer temos a ideia de que realmente Deus nos ajuda, fazendo com que muitos de nós estejamos perto na hora da necessidade. Bem, esta primeira parte foi toda preparada para ser escrita. Cuidei de usar bem as palavras para não terem sentido dúbio. Agora vou relatar outras coisas. Sabe que tenho feito rápidas viagens pelo Brasil? Não sei por que razão não nos deixam sair do país em nosso trabalho. É provável que nos embaraçássemos por causa da língua diferente que os povos falam. Ainda não estamos práticos em entender os pensamentos. Somos todos aprendizes. Sobre isso, ouvi uma palestra em que o orador explicava que a pessoa que treinasse, quando encarnado, a transmissão e recepção do pensamento, encontraria grande facilidade ao desencarnar em entender outros espíritos de qualquer nacionalidade que eles fossem. Já visitei outros sítios que não estão em contato com os encarnados. São lugares onde os desencarnados se encontram agrupados e isolados. Também tomei conhecimento das encarnações. Falaram-nos longamente sobre isso. Eu continuo não me lembrando de nenhuma, a não ser da última. Porém, dizem que tivemos muitas como gente. Aí, eu não me contive e perguntei, então tivemos outras sem ser gente ou nascemos de Adão e Eva? Fiz mal e fui advertido, pois inquiri com ironia. Mas a resposta veio, mesmo que um tanto vaga, precisando de maiores detalhes. Contudo, havia lógica. Disseram que estamos evoluindo espiritualmente e também na forma, e que um depende do outro, entre parênteses, espírito e forma. Que já pertencemos a outras espécies de animais antes de sermos homens. Isso me fez pensar, mas não mais me atrevi a brincar. Essas foram as lições mais importantes que recebemos. Elas terão continuidade, porque se formam lacunas em nosso pensamento que nós não sabemos como compreender, como preencher. É preciso que venham as explicações para que possamos fazer comentários. Quero que perceba que estou falando muito no plural. Foi-nos recomendado que usássemos o eu o menor número possível de vezes. O mentor sugeriu que verificássemos os encarnados e contássemos quantos caminhavam inteiramente sós. Nós contamos apenas um em uma multidão. Então fez-nos notar que nunca uma pessoa está só. Há sempre alguém acompanhando e auxiliando, quando não prejudicando. Por isso, devemos ir nos acostumando a nunca usar o pronome na primeira pessoa do singular, mas sempre no plural. Ainda quero falar de outras coisas. No Natal, por exemplo, também festejamos. Já na véspera, ouvimos uma belíssima explanação com a recomendação de que não fizéssemos o nosso Natal egoisticamente. De acordo com a sugestão, o grupo, sempre seguido pelo mentor, buscou uma família necessitada de conforto. Então foi uma correria, intuindo um a outro para levar-lhes o necessário a fim de que o estômago insatisfeito não os impedisse de pensar em Jesus. Jesus é louvado em todos os trabalhos e reuniões que temos. Ensina-nos que ele foi admirável em sua abnegação. E seu mérito é tão grande que não sabem de ninguém que conseguisse alcançá-lo.
Assim como expliquei acima, passei o meu primeiro Natal no espaço, já com a missão cumprida, recolhi-me a orar e pela primeira vez aqui, orei com devoção mesmo. Não orei pedindo nada para mim, mas rogando um pouco de alegria para os meus pais, que agora só ficaram com meu irmão. Hoje recebi licença para vir fazer uma visita e deixar a minha mensagem. Agradeço a oportunidade e desculpe-me se não me sinto com espírito jocoso, próprio para divertir. Outro dia voltarei, quando puder e tiver algo interessante para contar. Quero descrever a cidadezinha onde moro. Vai achar muito curiosa. Mensagem de 27/12/1973. E assim nós finalizamos o capítulo 4, onde ele traz muitas informações. Primeiro, a informação de como ele ajudou os irmãos, de como o grupo, o grupo do qual ele faz parte. E como não nos encontramos nunca sozinhos. Sempre temos o auxílio de algum amigo da espiritualidade. Então, que às vezes a gente fala que Deus me ajude e a gente realmente acabamos sendo auxiliados pela vontade de Deus, é claro, que coloca sempre algum irmão ali perto da gente para nos auxiliar, mas que às vezes também somos atrapalhados por eles, E por fim, ele finaliza, que é a parte que eu mais acho bonita desse capítulo, falando do Natal, de como eles pensam em Jesus, principalmente como ele orou, com verdadeira devoção, gratidão, sem pensar somente nele. Um capítulo muito bonito e sem a necessidade de levar a muitas explicações, porque é um capítulo muito simples de ser entendido. Nos vemos então no próximo vídeo com capítulos 5 e 6. Até mais!